E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho de um assunto diferente para dar uma outra também perspectiva no canal, mas também relacionado a viver nos Estados Unidos, que é como você muda a sua dieta alimentar quando você acaba morando num país novo. Então o que eu vou discutir, a experiência da mudança na nossa dieta, tem a ver com a posição que eu tô em termos de ganho e o estado que eu tô, que é a Califórnia, tá? Então eu não tenho a mesma dieta alimentar de uma pessoa que tá numa faixa salarial diferente da que eu tô, né? Então, como eu vivo com as pessoas que estão mais ou menos na área que eu tô, você começa a aprender ou a ser influenciado pela dieta dessas pessoas que você vai aprendendo, não é? Então, o que mudou pra gente muito nesses anos? Primeiro, quando a gente chegou, o maior choque foi sair do arroz e feijão e começar a introduzir outros elementos na nossa dieta, como por exemplo, na parte de saladas, a gente tem hoje saladas mais elaboradas do que quando a gente comia no Brasil. No Brasil, as saladas para nós eram mais simples, né? Ou era rúcula, agrião, tomate, cebola, eram essas coisas mais comuns e com um tempero, ou é um tempero com vinagre, pode ser vinagre balsâmico ou com limão, mas as saladas elas tinham um papel mais coadjuvante, de trabalhar junto com a comida. Aqui a gente mudou muito, porque a gente aprendeu a introduzir, como por exemplo a castanha, a nozes na salada e misturar ela com os vegetais, né? Ou com os legumes, adicionar pimenta, adicionar o mel como parte do tempero, adicionar o molho de peixe, que isso já é uma influência um pouquinho asiática, adicionar frutos do mar na salada e também os queijos, não é? Os queijos, os diferentes tipos de queijo que pode ir numa salada, desde o feta cheese até o blue cheese, que também não é parecido com o roquefort, mas tem um sabor mais ou menos naquela linha. Uma outra coisa interessante é introduzir o ovo poché na salada, né? Que a gente foi aprendendo aqui. Você vai discutindo com as pessoas, você vai jantar na casa de um, almoça na casa do outro, ou você vai num restaurante e você começa a introduzir esse hábito alimentar na sua casa, ou seja, de uma salada mais bem preparada, que não tem um papel coadjuvante, mas é um papel mais de um prato, né? Inclusive pessoas pedem isso com frango desfiado ou com camarão e é o único prato que eles comem. Então as saladas são muito elaboradas. Uma coisa importante também foi sair um pouco da carne do boi. Aqui você tem acesso a carnes como de carneiro, você tem acesso a carne de porco, que é muito barata por sinal e de sabor muito bom. Você tem, claro, a carne do frango, você também tem a carne do pato. Então os supermercados eles te dão uma habilidade, te dão uma oportunidade de você poder variar o seu cardápio. Então hoje a carne que a gente come ela é mais variada. Então não era assim tanto bife como a gente comia no Brasil. Na minha casa mesmo assim ainda tem carne de boi quase que todos os dias, porque a gente é fissurado em carne de boi. Mas existe essa abertura. Uma outra coisa interessante são os legumes, né? Dos legumes, como por exemplo, você também o consumo de aspargo, que aqui é uma coisa que você consegue consumir, tem um preço razoável. A introdução do milho, que é doce, né? O milho aqui americano é doce na refeição, né? Então a gente começa a introduzir outras coisas, a batata na substituição do arroz. E acima de tudo, comer de acordo com a época do ano. Para cada estação do ano,
você começa a ter um legume que entra em evidência, ou um peixe que entra em evidência, e uma fruta que entra em evidência, né? Como por exemplo, agora no verão eram as frutas vermelhas, né? Entra o pêssego, entra a nectarina, entra a cereja. Então você também começa a aprender aqui a comer de acordo com a estação, o que a estação tem de melhor para te oferecer. Então você começa, é muito legal porque de uma estação para outra você começa a esperar, porque vem aquele tipo de fruta, ou aquele tipo de legume, ou aquele tipo de carne que não era disponível antes, mas nessa estação está disponível. O exemplo é o salmão. Existem as melhores épocas para comer o salmão, existem as melhores épocas para comer um tomate. Então aqui trabalhar com as estações, montar o seu cardápio com as estações, é um negócio que acontece bastante. Isso eu estou falando para a minha posição, para o estilo de vida que eu tenho e dos americanos que estão à minha volta. E não é hambúrguer, não é fast food, é esse tipo de comida que eu acho que é interessante compartilhar com vocês. E sempre notar que quando você vem para um outro país, certamente o seu hábito alimentar tem que mudar. Se você está se engajando com a sociedade que é americana, com os nativos daquele país, que estão mais ou menos na sua faixa, você vai ser muito influenciado pela comida que eles comem, porque você vai aprender. Eles vão escutar, você vai convidar eles para ir na sua casa, para eles comerem a comida brasileira, como a gente faz. A gente faz às vezes feijoada, a gente faz muqueca de peixe ou muqueca de camarão. Essas coisas a gente vai fazendo e vai chamando o pessoal para comer, né? Mas é muito grande a influência dessas pessoas no seu hábito alimentar. E isso é um sinal de mudança, que você começa a aprender a adaptar a sua dieta alimentar. E isso certamente influencia na maneira com que você interage com o país. Então é sempre muito importante notar se na sua família, para a sua área, essa abertura está acontecendo, ou se você está fechado com o mesmo hábito alimentar que você tinha no seu país. Isso é um sinal de que você não está se integrando. Eu sei que muitas pessoas vão dizer, pô, isso é loucura, mas não é não. Quando você começa a conversar com as pessoas e começa a perguntar o que aconteceu com o hábito alimentar deles, para os imigrantes, todos falam a mesma coisa, que pelo menos quem está trabalhando comigo. Não, eu mudei o meu hábito alimentar, hoje eu como outras coisas que eu não comia. Mas isso aí é uma curiosidade, gente, que eu estou compartilhando com vocês, que eu acho interessante. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, a gente pode fazer um pouco mais vídeos a esse respeito, ok? Vão comentando aí se vocês acham que esse tipo de vídeo agrada, e aí eu vou fazendo mais. Então, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite.